Boa noite a todos. Vamos começar um tema novo do nosso curso de Física Geral 1. Esse é o tema 6, Trabalho e Energia Cinética. Esta também é uma videoaula que estou deixando para as turmas FEA UNA, UNB e UNC. Gostaria de informar a você, eu estou fazendo esta videoaula antes de estar ministrando aula diretamente ao vivo pelo Zoom, porque eu acho mais interessante desta forma pelos alunos que tenham internet não muito rápida e tenham algum problema com o celular ou computador, ele pode assistir a videoaula em outro momento que não seja no horário da aula. Então, por isso que eu vou manter este método de sempre deixar a aula teórica como videoaula. A lista de exercício sempre vai ter uma lista de exercícios e eu vou deixar minhas soluções e isso é o que eu estarei esclarecendo para vocês ou tirando dúvidas durante a aula do Zoom. Então você poderá estar tirando dúvidas desta apresentação que está em PDF lá no AVEA. Eu sempre deixo esta apresentação em PDF. E também você tem a lista de exercícios e eu estou tirando dúvidas sempre ao vivo. Então, na aula de hoje serão ministrados tópicos fundamentais referentes ao trabalho e energia cinética. O sumário da aula é o seguinte: trabalho e energia cinética, vamos ver um exemplo. Trabalho realizado por uma força variável genérica, trabalho realizado pela força gravitacional e o trabalho realizado pela força elástica, potência. E vou deixar orientado então a lista de exercício número 5 que está no AVEA. E a conclusão. Agora nesta aula, seguindo o nosso livro adotado, que é o Halliday, você terá que ler o capítulo 7. Bom, começando com trabalho e energia cinética. Nesta aula vamos obter uma equação que representa a junção das equações da cinemática. Cinemática significa movimento e a dinâmica, que significa força. Então eu estou deixando aqui as equações da cinemática. Eu estou deixando aquelas equações que já nós discutimos elas nas aulas anteriores. Aqui tem a primeira equação, que é a equação do movimento retilíneo uniforme, ou seja, com movimento com velocidade constante. E eu adotei aqui, na hora de escrever as equações, coloquei todas no eixo y, não tá? Então, aqui tem as outras três equações, que são as equações do movimento retilíneo uniformemente variável. Lembrando que essas equações, elas consideram a aceleração constante. Tá? Então você tem sempre terá aceleração constante. São três equações. Esta aqui, que é a posição final, é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais um meio da aceleração do tempo quadrado. Nesta equação aqui, lembrando que você poderia ter sinais negativos aqui. A segunda equação é que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais vezes a aceleração vezes a variação do tempo. E por último, esta equação, que é a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a variação da posição, também conhecido como o deslocamento. Então, na dinâmica, chamado força, foram estudadas as três leis de Newton. As três leis de Newton, a primeira lei de Newton, esto está sirviendo de recapitulação, diz assim: quando a força resultante que age sobre um corpo é nula, o corpo permanece em repouso ou se movimenta em linha reta com velocidade escalar constante. Ou seja, é lei de inércia, porque o corpo, se está em repouso, ele mantém a inércia de estar em repouso. Se está em movimento e alguém tenta parar ele vai tentar manter a inércia do movimento. A segunda lei a segunda lei de Newton é a força resultante, Fr. Esta força é um vetor que age sobre um corpo de massa m, está relacionada à aceleração A, que também é um vetor, do corpo através da equação força resultante é igual à massa, que é um escalar, vezes a aceleração, que pode ser escrita em termos das componentes. Como é uma equação vetorial, e você tem aqui o produto da massa vezes A, você consegue colocar uma equação para cada componente. Estas três equações em cada componente já não são mais vetoriais. Então fica a força resultante em x é m vezes a x, a força resultante em y é a massa vezes a y, e a força resultante em z é a massa vezes a em c, sendo que a força sempre se expressa em newton, e um newton é 1 kg metros segundo ao quadrado. E a terceira lei de Newton diz assim: se um corpo C aplica a um corpo B uma força F de C sobre o corpo B vai reagir e aplica ao corpo C uma força contrária. E tal que vetorialmente você escreve esto aqui: esta força é igual a menos esta. Ou seja, são forças que se aplicam em corpos diferentes, na mesma direção e em sentidos opostos. Tá? E elas têm o mesmo módulo.
Tudo bem, a gente estudou isso na aula anterior. E lembrando que essas equações das leis de Newton têm que ser aplicadas em referenciais inerciais. Que são referenciais inerciais? Aqueles em que o observador não pode estar em um referencial que tenha aceleração. Ele tem que estar em um referencial sem aceleração para estudar o movimento. O exemplo que a gente estudou na aula foi o exemplo do elevador. Não sei se vocês lembram. Bom, começando aqui com o nosso raciocínio, o problema que vamos estar enunciando está aqui nesta figura. Diz assim: estudar o movimento de um corpo de massa m num eixo x. Na verdade aqui num eixo y. Sobre o corpo atua uma força resultante. Juntar uma das equações da cinemática com a expressão da segunda lei de Newton. Isso é o que vamos fazer para chegar a uma nova relação de trabalho e energia. Então, o problema que nós temos é o seguinte: você tem um objeto aqui de massa m, está em uma superfície que estamos considerando que não tem atrito, não tem força de atrito. Então tem uma força resultante aqui, eu chamei deste eixo de y, tá? Uma força resultante aqui para a direita. Você vai conhecer a posição inicial, y1, a velocidade inicial, v1, e vai ter uma aceleração ao longo deste eixo, uma aceleração a. E então você quer ver o que acontece desse ponto 1 a um ponto 2, né? Com certeza aqui no ponto 2, se você tem uma aceleração constante para a direita, você vai ter uma velocidade aqui v2 maior e uma nova posição y12. Estamos considerando nesta situação que essa força resultante em y é constante, tá bom? Então você que faz aqui, eu uso a equação aqui, a equação número 4 aqui da cinemática, esta equação que está aqui. Eu escrevo essa equação aqui de novo. Então nessa equação eu vou substituir aqui onde está a aceleração. Eu vou vir aqui na lei de Newton, na equação da lei de Newton aqui no eixo y, e vou colocar a força resultante em y dividido sobre a massa. Então eu coloco isso aqui, força resultante em y dividido sobre a massa, nessa aceleração. E posteriormente começo a fazer trabalhos algébricos na equação. Então a primeira coisa que faço é multiplicar todo m sobre 2. Se eu multiplico toda a expressão m sobre 2, vai aparecer aqui m sobre 2 na esquerda. Aqui vai aparecer um m sobre 2. E como tem m sobre 2, está a massa. Vai pagar com a massa e este 2 com esse. Então aqui não tem mais m sobre 2. O próximo passo, passo este termo para a esquerda, com sinal contrário. Este se mantém aqui. E passo este termo com sinal contrário aqui para o membro da direita. E depois multiplico todo por menos 1. Se eu multiplico todo por menos 1, aqui vai ficar positivo, aqui também e aqui negativo. Então, fica esta equação aqui. Então, o estudante pode perceber que fazendo as mesmas considerações nos eixos x e z, equações semelhantes serão obtidas. Ou seja, se eu faço o mesmo raciocínio, mas no eixo x e y, aqui, por exemplo, se é no eixo x, vai aparecer x, x, x e x, e se é no eixo y, é exatamente isso. Então, você terá três equações. Esta seria no eixo, a primeira no eixo x, na segunda no eixo y e na terceira no eixo z. São equações exatamente iguais. Bom, das equações anteriores são definidas duas novas grandezas físicas chamadas de trabalho, W ou tal, depende do livro que você use, e energia cinética, que pode ser definido, depende da anotação que se utiliza, depende do livro que você está lendo, o K ou EC. Então, aqui ao longo da aula vamos utilizar trabalho sendo ômega, essa ômega que está aqui, e energia cinética sendo K. Então, aqui, então se define essa energia cinética K, por exemplo, aqui, nesta equação, estou colocando esse termo aqui, a energia cinética no ponto 2 vai ser a massa vezes a velocidade em la componente x ao quadrado, dividido sobre 2. Então, sempre a energia cinética vai ter essa expressão, massa, velocidade ao quadrado, dividido entre 2. E o trabalho sempre vai ter a expressão força vezes deslocamento, tá? Ambas equações, tanto a energia cinética como o trabalho, a unidade no sistema internacional é o Joule, sendo que um Joule é 1 kg, metro quadrado, segundo quadrado. Então, reescrevendo essa equação 6, o que eu faço aqui, onde está esta expressão, então, na esquerda eu coloco WX, seria o trabalho em X, igual a energia cinética no ponto 2, no eixo X, menos a energia cinética no ponto 1, no eixo X. E essa variação de energia eu vou chamar de delta Kx. A mesma coisa no eixo Y e no eixo Z. Depois de feito isso, define-se o trabalho total como a soma dos trabalhos em cada uma das componentes. Então, se você tem
um trabalho em X, em Y e em Z, você pode falar que o trabalho total é a soma de todo o trabalho realizado em cada uma das componentes. Vai ser WX mais WY mais WZ. Então, esto sería WX sería delta KX, esto sería delta KY y delta KZ. Y la suma de das variações da energia cinética em cada um dos eixos, eu posso chamar isso de la variação da energia cinética total. Então, você tem aqui que ela chega a esta expressão muito importante, que o trabalho total realizado sobre um corpo é igual a la variação da energia cinética total. Observe que o trabalho total é resultado do produto escalar de. Então você tem a força, eu falei que a força resultante da lei de Newton era um vetor. Então eu posso escrever ela assim: F resultante em XY, mais F resultante em YJ, mais F resultante em CK. E o deslocamento também é um vetor. Então eu posso colocar o deslocamento como sendo o delta XY mais delta YJ mais delta CK. Se vocês veem que eu falo que o trabalho total é o produto escalar de FR vezes delta R, esse produto vetorial, produto escalar, o produto escalar de dois vetores é igual ao produto das componentes. A soma do produto das componentes seria força resultante delta X mais força resultante em Y delta Y mais força resultante C delta Z, certo? Então esse seria aqui o resultado do produto escalar. Se você percebe, isto seria ômega x mais ômega y mais ômega c. Então, concorda, essa equação é exatamente a mesma que isto aqui, certo? Isto aqui é exatamente o mesmo que isso aqui. Então, isso está certo. O trabalho total é o produto escalar da força resultante vezes o deslocamento total. E, como é um produto escalar, a outra fórmula do produto escalar seria o módulo da força resultante vezes o módulo do deslocamento cosseno do ângulo entre esses dois vetores, este e esse, entre a base desses dois vetores. Também nós estudamos, eu falei isso em aulas anteriores. Um exemplo de como aplicar essa fórmula é analisar o sinal do trabalho total quando uma força resultante que atua sobre um corpo de massa M que se movimenta na horizontal. Então a gente vai estudar este caso aqui considerando três ângulos, ou seja, estou considerando três ângulos aqui: 0, 90 graus, 180 graus e 270 graus. Então, nesta figura, o que você vai ter é um objeto de massa M que está se movimentando em uma superfície sem atrito. Isto que está aqui seria o deslocamento para a direita. Esse deslocamento aqui, delta R. E este vai ser a força resultante. E o ângulo esse chamado de θ seria este ângulo aqui. Chamei de ângulo. Bom, no inciso A. Então, na hora de você realizar este exercício, você aplica esta fórmula aqui, certo? A força, trabalho total é o módulo da força resultante, o módulo do deslocamento, cosseno do ângulo. Quando o ângulo é zero, se você percebe aqui, quando o ângulo é zero, o que acontece aqui quando o ângulo é zero? Isto vai ser a força resultante vezes delta R, e cosseno de zero é 1. Isto aqui é 1. Então vai ficar esta relação, e isso sempre vai ser maior que zero. Como se interpreta isso? Então, quando você tem um trabalho maior que zero, significa que a variação desta energia cinética, esta variação aqui, é positiva. Ou seja, que o corpo tinha aqui no final, em uma posição final, uma energia cinética que na posição inicial. Ou seja, o corpo vai ter um ganho em velocidade. Então essa força está fazendo que o corpo de massa M aumente a velocidade. Quando isso acontece, se fala, ou seja, quando você tem isso, você terá um trabalho positivo, maior que zero. Então a energia cinética é transferida por corpo. Ou seja, você está falando que a força F, o que faz é transferir energia cinética para o corpo. Ou seja, você puxa o corpo, está transferindo energia cinética para o corpo. No inciso B, seria quando o ângulo é 90 graus. É quando esta força que está aqui na vertical, é 90 graus. Se a força está na vertical e você tem um movimento aqui, um deslocamento na horizontal, olha aqui que o cosseno é 90 é zero e dá zero. Ou seja, a energia cinética do corpo não muda. Isso significa, ou seja, a variação da energia cinética é zero. Então, esta força aqui na vertical não realiza trabalho. Ele não faz nada com a energia cinética do corpo, porque está na vertical. Por isso que deu zero.
No inciso C, quando o ângulo é 180, significa que esta força está contrária ao deslocamento. Se isso acontece, o cosseno de 180 graus é menos 1. Então, se isso é menos 1, aparece aqui um negativo. Então você vai ter aqui que essa força resultante, ΔE, é menor que zero. Então a gente fala que você tem energia cinética transferida do corpo. Ou seja, é como a força F está puxando o corpo e ele está diminuindo a sua velocidade. A gente está falando que a energia cinética transferida do corpo. Olha aqui que a palavra para e do estão com cores diferentes. Isso para ver que é importante, certo? Trabalho positivo, energia cinética transferida para o corpo. Trabalho negativo, energia cinética transferida do corpo. Bom, e se a força F está aqui para baixo, que também forma 270 graus, cosseno de 170 é zero. Essa força também é perpendicular ao deslocamento e, porém, também não realiza trabalho, que é a mesma situação aqui do caso B. Dito tudo isso, a gente define aqui que é importante, pessoal. Isto se pergunta em exercícios aí de teoria, nas provas. Definição da interpretação física do trabalho. Diz assim: o trabalho é a energia transferida para um corpo ou de um objeto por meio de uma força que age sobre o corpo. Tá? Então, agora aqui, quando a energia é transferida para o corpo, que era esta situação aqui no inciso A, o trabalho é positivo. Quando a energia é transferida do objeto, o trabalho é negativo. A componente da força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho, que seria essa situação e essa. Tá? Então você só pode falar aqui objeto, corpo é a mesma coisa. Bom, isso seria todo o que você tem que saber aqui da fórmula da relação entre trabalho, ou seja, definir aqui a expressão aqui de trabalho total e energia cinética. Tá? Então vamos passar agora a falar do trabalho realizado por uma força variável genérica. Tá? Aqui neste caso, vamos lembrar aqui que aquela expressão que se você tem uma posição de um objeto que varia com o tempo, se você deriva a posição, você tem a velocidade. Certo? Se você deriva a velocidade, tem a aceleração. Então você também poderia voltar daqui para a esquerda. Se você tem a aceleração e integra com uma integral definida de um tempo t1 até um tempo t2, essa aceleração, você tem uma variação de velocidade. Isso se interpreta aqui nesta figura que coloquei aqui embaixo. Se você tem um gráfico da aceleração versus t, este seria aqui a função aceleração. E se você faz essa integral, é a área embaixo dessa curva. Exatamente essa área embaixo da curva é igual à variação da velocidade. E agora aqui, se você tem uma expressão v em t, e você integra v em t, de um t1 a um t2, o que você tem aqui é a variação de deslocamento. Ou seja, como se interpreta isso num gráfico, numa figura? Se você tem um gráfico da velocidade, essa em função do tempo, isto que está aqui, e você integra de t1 a t2, a área embaixo da curva é a variação do deslocamento daqui a aqui. Por que eu estou falando isso? Porque com o trabalho acontece uma coisa similar. Se você por acaso tem uma força F que varia não com o tempo, sino com o deslocamento. Ou seja, você tem uma força F que varia com a posição. Ou seja, agora você não tem uma força F constante. Você tem uma força F que ela varia com a posição. Se a força F não é constante, você não pode usar esta fórmula, tá? Esta fórmula aqui F sem integral, que eu defini para vocês, que é a força, o trabalho total é a força resultante de este produto escalar aqui, é quando a força é constante, tá? Se a força varia com o deslocamento, você tem que fazer uma integral, que é o que eu estou tentando explicar aqui nesta figura. Então, você vê aqui que a força ela varia, se fosse constante ia ser uma linha reta, varia. Então, se você tem aqui o eixo x, você então define que, então nesta figura que está aqui, a integral de x1 a x2 dessa força de x vai ser o que? Isto que está aqui vai ser o trabalho em x. Então, quando você tem que a força varia, tem que usar uma integral. Vai ser o produto escalar da força vezes o dx. Essa integral agora vai ser o trabalho. E se você trabalha com essa integral aqui, que eu fiz onde está f, eu coloquei massa vezes aceleração. Só que a aceleração eu coloquei sendo a derivada da velocidade em função do tempo. Olha aqui. Vezes dx.
Agora se eu junto aqui dx dt é a velocidade em x, ou seja, dx dt, se eu derivo a posição do tempo é a velocidade. Então, onde está dx dt eu coloquei a velocidade. Então fica dentro da integral, vai ficar vx vezes este dx, e a massa, como é constante, sai fora. A integral de vx de vx é vx ao quadrado dividido entre 2. Então você tem aqui m vx ao quadrado dividido entre 2. Agora tenho que substituir na velocidade x2 e x1. Então, se eu faço isso, o que você tem aqui, lembra aqui que esta velocidade depende da posição, tá? Então, se eu avalio a velocidade na posição 2, você vai ter m, essa velocidade na posição 2, mv2 ao quadrado sobre 2, menos mv1 ao quadrado dividido entre 2. Isso que está aqui é a variação da energia cinética em x. Então, você chega na mesma expressão lá do slider anterior, que a energia, o trabalho no eixo x é igual à variação da energia cinética no eixo x, certo? Então, isto no membro direito continua sendo o mesmo. Então, de forma geral, esta é uma expressão aqui que estava no livro lá no Halliday. O trabalho ômega realizado por F enquanto a partícula se move de uma posição inicial para uma final deve ser, de la forma geral, o trabalho é a integral da posição 1 até a posição 2 de dw é igual a integral de x1 a x2 da força em x de x mais a integral de y1 até y2 de fy de y mais a integral de c1 a cf f em c de c. Tá? Essa é a fórmula geral para você calcular então o trabalho de uma força genérica que varia com o deslocamento. Bom, passando no próximo slide, vamos falar do trabalho realizado pela força gravitacional. Esse trabalho realizado pela força gravitacional, vamos utilizar a notação WG, tá? Então, trabalho da força gravitacional, Fg igual a mg, no movimento de subida e descida de um objeto. Então, vamos ver quando o que acontece com esse trabalho da força gravitacional, que é mg, na subida e na descida. Primeira coisa que fica para você claro é que a força gravitacional é constante. Então você não precisa usar a definição de integral porque ela é constante, tá? Então, o que faz a força gravitacional na subida? Então, se você ver aqui esta figura, sempre que você tem um corpo na subida, você tem a força gravitacional para baixo, o deslocamento para cima. Ou seja, que a força gravitacional e o deslocamento têm um ângulo de 180 graus. A velocidade é para cima e na subida, a velocidade de um corpo na subida diminui. Então, a energia cinética aqui, na posição mais perto da superfície, vai ser menor que a energia cinética lá em cima. Então, a energia cinética do corpo na subida diminui. E se você percebe na descida, a energia cinética aumenta. Então, segundo o que eu defini de trabalho, a energia cinética, o trabalho da força gravitacional na subida, ele deve ser negativo. Por quê? Ele deve ser negativo porque ele tira energia do corpo, certo? Então deve ser negativo. E na descida, o trabalho da força gravitacional deve ser positivo, porque na descida ele dá energia para o corpo. Então, essa definição do trabalho lá fica claro nesse exemplo. Então, na subida, o trabalho da força gravitacional deve ser negativo e na descida deve ser positivo. Então, vamos fazer uma análise disso aqui, que é o que eu faço aqui embaixo. Então, eu estou colocando aqui, bom, o trabalho seria a força vezes o deslocamento. A força seria o módulo da força aplicando aquela equação. Esta equação que eu estou aplicando aqui é aquela equação que o trabalho é o produto escalar da força vezes o deslocamento. Só que eu coloquei aqui o módulo da força, mg. O deslocamento seria a variação em altura que chamei de ΔH. E este seria o ângulo entre o deslocamento e a força. Que na subida esse ângulo é 180 graus. Na descida, esse ângulo é 0 graus. Então, se eu faço isto aqui, isto vai ficar mg ΔH. ΔH seria, se eu começo em uma posição aqui H1 e H2, esse D seria H2 menos H1. Por isso eu chamei de ΔH. Se você vem na subida, este cosseno de 180 é negativo, isto sempre vai ser menor que zero. Porque ΔH sempre é maior que zero. Então, eu posso dizer aqui, eu defino então esse mg ΔH, vou chamar de energia potencial gravitacional. E vou chamar isso de ΔEG. Então, se eu chamo isso de ΔEG, vou chegar aqui que o trabalho da força gravitacional é menos
delta Hg, porque este delta Hg, esto aqui sempre é positivo, então fica esta definição na subida. Na descida, esto vai ficar mg delta H, cosseno de 0, cosseno de 0, 0. Se você vem aqui, esta expressão, como você olha aqui, é maior que 0, certo? Só que na descida, se você utiliza essa expressão na descida, o delta H é menor que 0. Certo? O delta H é menor que 0, porque a altura inicial sempre vai ser maior que a altura inicial. Então isso vai dar negativo. Como aqui dá negativo, e vocês sabem que na descida isto tem que ser positivo, então vai ficar um negativo aqui. Então eu obrigatoriamente vou ter que colocar um negativo aqui se eu quero usar esta expressão. Então fica o quê? Que o trabalho da força gravitacional é menos esse delta EG, certo? Como esse delta EG na descida vai ser negativo, negativo com negativo dá positivo. Então a fórmula bate. Ou seja, em conclusão, eu defini a energia potencial gravitacional, EG, sendo a massa vezes G vezes a altura. Se você quer aqui essa altura, coloca em H maiúscula. E a variação dessa energia vai ser a energia potencial gravitacional 1.2 menos a energia potencial gravitacional 1.1. Porém, sempre o trabalho da força gravitacional vai ser menos essa variação da energia potencial gravitacional. Tá certo? Então você vem aqui que esta expressão, concluindo aqui, esta expressão sempre será negativa na subida e positiva na descida, como tínhamos analisado aqui. Então tá tudo, por enquanto está tudo ok. Tá certo? Então, esta expressão é importante que vocês coloquem em um formulário para vocês trabalharem com ela, não seja. Trabalho realizado pela força elástica. El trabalho realizado pela força elástica, vamos chamar ela de WE. Ou W, na verdade, vamos chamar ela de WK. Certo? A força elástica vamos chamar de WK. WK. Então, esse trabalho da força elástica, WK, vamos estudar ela quando você tem, por exemplo, aqui nesta figura, você tem um corpo aqui que está na posição de equilíbrio e você não tem atrito aqui na superfície, então você fala que tem aqui nessa posição, a força aqui neste eixo X elástica é 0 e a posição é 0. Vocês sabem que se eu estico esse corpo para a direita, quando eu tiro ele da posição de equilíbrio para a direita, se eu puxo ele com a mão e deixo ele repouso, segurando com a mão, você vai ter uma força elástica menos Kx, que é aquela lei de Hooke. Menos Kx, menos porque ela é contrária, aqui sempre vai trazer o corpo para a posição de equilíbrio. Sendo K a constante da mola e X é a posição a partir de 0. Aqui para a direita ou para a esquerda, tá? Bom, se faz isso e você solta o corpo, como não tem atrito, se você faz isto, movimenta o corpo para cá e depois solta ele, isto vai começar a mover aqui em um movimento oscilatório, tá? Esse movimento para cá e para cá. É importante entender o que acontece nesse movimento oscilatório. Bom, quando ele vai, vamos supor que ele chegou aqui e passou por x0. Quando ele passa por x0 e começa a se movimentar para a direita, eu estou falando que ele vai de 0 a um x máximo. De 0 a x máximo, o que acontece é que a energia cinética dele diminui, né? Porque quando ele passa aqui pela posição de equilíbrio, a velocidade é máxima. Porque a força é 0. Então ele chega aqui, a velocidade é máxima e a partir daqui a força começa a diminuir essa velocidade. E quando ele chega aqui, a velocidade é 0 e o movimento fica contrário. Então, de aqui, da posição 0 a x máxima, vai ter uma variação de energia cinética negativa. Ou seja, o trabalho da força elástica, ele vai tirar energia do corpo. E quando ele vai de x máxima a 0, ele vai fornecer energia para o corpo. Então, aqui seria o trabalho de aqui vai ser negativo e o trabalho de aqui será positivo. A mesma coisa aqui quando ele passa para a direita. O trabalho de 0 a menos x, de aqui para cá, vai ser negativo e o trabalho de aqui para cá positivo. Então, se você analisa isso, vamos obter aqui a expressão do trabalho da força elástica. Primeira coisa que tem que saber aqui, pessoal, que a força elástica, como é menos Kx, ele vai e depende de x, ele não é uma força constante. Então, na hora de definir o trabalho da força elástica, você precisa utilizar a fórmula da integral. Então, o que eu faço aqui? Eu coloco o trabalho dessa força elástica, vai ser a integral de uma posição x1 qualquer
A una posición x2 es K, fuerza elástica, de x. Entonces, donde está la fuerza elástica, yo coloco la ley de Hooke menos kx de x. O menos k es constante, sale fuera da integral. E eu simplesmente preciso integrar x de x. Se eu integro x de x, vai ficar menos x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado, porque eu aplico que la integral de x de x es x cuadrado sobre 2. E onde está x, substituyo x2, x1 e fica esta relação. Agora vou deixo o negativo fora, vou multiplicar kx2, vai ficar aqui kx2 al cuadrado sobre 2 menos kx1 al cuadrado dividido entre 2. Y esta expresión que está aquí, ahora yo defino lo que significa energía potencial elástica, E mayúscula K. Entonces, E mayúscula K en 2 va a ser kx al cuadrado sobre 2. Definiendo esa expresión como energía elástica, que también se expresa en Joule, xk2 menos xk1 sería menos, este negativo fica aquí, delta EK. O sea, o trabalho da força potencial elástica é menos a variação da energia potencial elástica. Tá? Então, esta expressão sempre será negativa de 0 mais menos x máxima e positiva de mais menos x máxima até 0. Tá? Como eu expliquei aqui. Tá? Então, você aqui já define o trabalho da força elástica. Se você percebe nos dois casos, tanto na força elástica como na força gravitacional, aparece um negativo na frente da variação da energia. Tá? Isso é importante que vocês não esqueçam esse negativo. Potência. A potência é desenvolvida por uma força e a taxa é a taxa com a qual a força realiza trabalho sobre o corpo. Então, a potência média é a variação de trabalho em função da variação do tempo. Mas a potência instantânea é a derivada do trabalho, ou seja, a variação instantânea de trabalho em função do tempo. Então, se eu falo que o trabalho é de uma força variável, eu posso falar trabalho é F de x cosseno de θ, certo? Ou seja, o trabalho é F vezes dr. Isto que está aqui, certo? E agora dx dt é a velocidade, a variação da posição em função do tempo, a velocidade instantânea. Então, se você tem módulo de F, módulo da velocidade vezes cosseno de ângulo, isto que está aqui, não é mais que o produto escalar da força F vezes a velocidade. Então, a potência exatamente é o produto escalar da força vezes a velocidade do corpo. E se quer um produto escalar, a potência é um escalar. A unidade de potência, porém, seria Joule por segundo, certo? Um Joule por segundo é um watt. Então você tem aqui a expressão da potência que realiza uma força sobre um corpo. Para vocês entenderem aqui este exercício, precisa, ou seja, toda esta teoria, resolver no AV a lista de exercícios. O professor deixou a solução dos exercícios em um PDF. O sea, você vai lá no AVEA, aqui, você vai no final, tem lista 5, e aqui embaixo lista 5, solução do professor. Tem os exercícios aí. Esses exercícios, a solução, eu vou estar discutindo com vocês durante a aula, tá? Bom, que é o que estou falando aqui durante a aula, eu estarei tanto explicando as dúvidas de esta lista, como explicando cada um desses exercícios. É importante que você aproveite a aula. Bom, como conclusão da aula, pessoal, então concluindo aqui, eu deixei um resumo de todo o que foi dito. Então você tem aqui, definimos que o trabalho total é o trabalho em cada uma das componentes, vai ser a variação da energia cinética em cada uma das componentes, e isso vai ser a variação da energia cinética total, em que a energia cinética é a massa, velocidade quadrada dividida entre 2, a unidade tanto de trabalho como energia cinética é Joule. O trabalho total é o produto escalar de uma força resultante vezes o deslocamento, que você tem aqui esta expressão aqui. E o produto escalar é a força resultante, o módulo da força resultante, o módulo do deslocamento, cosseno do ângulo. Se você tem uma força resultante que varia com a posição, então você vai ter que fazer a integral de R1 a R2 dessa expressão que está aqui. E por último, também nós estudamos aqui o trabalho da força gravitacional, chamado de ômega G, é menos a variação da energia potencial gravitacional, onde a energia potencial gravitacional é a massa vezes G vezes a altura. E o trabalho da força elástica vai ser menos a variação da energia potencial elástica, em que a variação da energia potencial elástica é K, a constante elástica, vezes x ao quadrado dividido entre 2. E por último,
A potência é o produto escalar da força vezes a velocidade. Bom, pessoal, dúvidas desta videoaula e da lista de exercícios serão tiradas no horário da aula pelo Zoom. Pessoal, evite tirar dúvidas via e-mail, porque o professor às vezes não tem tempo de responder. Eu estou muito ocupado com estas aulas, preparando a aula, fazendo os vídeos, e também eu dou aula na pós-graduação e oriento alunos, e ainda coordeno o curso do mestrado aqui no IPID. Então eu sinceramente estou ficando muito ocupado com preparando essas aulas para vocês e com a pesquisa. Então às vezes eu não consigo responder os e-mails em tempo e demora um pouco para dar retorno para você. Então, por favor, aproveite a videoaula no Zoom, que é o tempo que mais eu tenho disponível aí para tirar dúvidas deste tema, desta aula e de qualquer outro, tá bom? Então, agradeço muito, obrigado pela atenção. Bom estudo, pessoal. Estudem aqui, aproveitem esta videoaula e eu espero que vocês tenham sucesso aqui na minha disciplina. Muito obrigado.